Eu tinha 18 anos quando fui chamado para trabalhar na Superbom, para poder, então, estudar, ganhar os estudos. Era o famoso industriário. Então, eu recebi a bênção de ser chamado para poder trabalhar na Superbom e ganhar meus estudos no primeiro ano de teologia. Foi excepcional, foi muito bom a experiência, eu, professor, mão fina, e ter que enfrentar algumas situações diversas e variadas ali, foi interessante. Bom, eu cheguei lá, ganhei um uniforme branquinho, falei, poxa, vamos trabalhar onde? Branquinho, com uma bota que tinha um amarelão atrás da bota e um bico de aço, para não cair nada no pé, ou se caísse no pé, o bico de aço protegia. E aí eles me deram um par de luvas e disse, primeiro trabalho, descarregar um caminhão de abacaxi. Aí, coitado do braço do professor, o dia inteiro lá descarregando, ele tinha que bater na beirada da carroceria, caía o abacaxi para dentro de uma caixa e a crista ia para outra. E assim foi o dia inteiro. Trabalhos assim foram... trabalhei como... Uma vez, de branquinho, hein? Branquinho, chegou um caminhão de sacas de cevada torrada, preta, né? E aí você colocava nas costas, a roupa ficou preta naquele dia. Situações assim foram vividas ali, padeiro, gari, eram trabalhos que a gente tinha durante todos os dias ali, era uma novidade para nós. Era um dia de chuva, São Paulo chove bastante, ou chovia pelo menos, e então eu estava trabalhando no lixo, e havia um incinerador lá no fundo, e então eu tinha que passar por diversos setores, por todos os setores, recolhendo lixo, puxando um carrinho, que a gente levava isso lá para o incinerador. E era um dia de chuva, eles me deram uma capa, a capa era excelente. Ela tinha umas costuras e nessas costuras entrava a água, costura assim. E a capa vinha até um pouquinho abaixo do joelho e a bota vinha mais abaixo. Então ela escorria a água e entrava dentro da bota. Eu lembro que não foi fácil, esse dia não foi fácil. Assim, mas como um estudante de teologia para ser pastor, para que precisa desse negócio, né? Histórias assim marcantes do dia a dia que a gente vivia por ali. A gente tem que entender que em qualquer função, a primeira responsabilidade de um é servir. Talvez a gente não entenda isso lá na frente, a gente precisa entender no passo a passo. Embora eu fosse estudante de teologia, eu tinha que aprender que a minha responsabilidade era servir, ajudar as pessoas, fazer aquilo que me competia fazer ou que havia sido dado como minha responsabilidade da melhor maneira, de forma cuidadosa, excelente no trabalho. Então, nesse sentido, foi lição. Para mim, o servir é parte marcante, importante no meu dia a dia e dentro das atividades. Poder servir as pessoas, sorrir para elas, embora você seja uma simples pessoa, que tem uma simples função, mas fazer da melhor maneira possível, de forma excelente. Isso era importante e marcou profundamente minha vida profissional. Veja, eu não tinha dinheiro para pagar a escola. Eu havia orado por várias vezes, pedindo a Deus a possibilidade de estudar teologia e provando a Deus, se o Senhor me chamar e me der condições para fazê-lo, eu vou estudar teologia. Em vários momentos, eu provei a Deus e Ele me deu resposta positiva. Faça teologia, você vai ser pastor, importante. E ali na Superbom foi assim, marcante. Porque naquele momento, por exemplo, vivido lá,
com a chuva, molhado, com frio, a bota cheia de água, carregando lixo, levando para o incinerador. O cheiro não era agradável, e todos esses detalhes, um momento em que eu chorei e clamei a Deus: mas Senhor, é isso mesmo o meu caminho? Eu preciso, para ser pastor, preciso passar por esse tipo de ação, atitude ou humilhação, vamos dizer assim. Era necessário, e eu entendi, eu precisava mais uma vez entender que Ele tinha me chamado para isso, e eu tinha um chamado para isso, e eu devia fazer aquilo que o Senhor estava me reservando e pedindo que fosse feito. Espiritualmente, tremendo. E também aprendi no que diz sentido à liderança. Eu tive vários chefes em vários setores, no setor da proteína, quando fazia carne vegetal, quando fazia granola, quando trabalhava na produção. Naquela época havia uma grande padaria, produção de pão e panetones, quando um dos líderes, o granjeiro, que ficou por muito tempo por lá, me orientava e dava orientações: Stanley, faça isso. A liderança deles era para mim um exemplo, um modelo. Me admiro um dia olhando a diretoria, passando pelos setores, conversando, cumprimentando as pessoas, nós os que chamam por aí chão de fábrica, né? Então, são coisas importantes vividas, que eu, como garoto, eu não tinha tido essa experiência. Aliás, foi o último ano que a Superbom ofereceu condições de estudantes trabalharem e ganharem os estudos no que era então o IAE, né? Sabe, há valores marcantes na minha vida que vieram lá da Superbom, naquele primeiro ano de teologia. Eu citei a excelência, por exemplo, é um deles, na liderança. Uma vez, passando pelo setor em que eles encaixotavam as garrafas ou encaixotavam as latas de proteínas e doces, geleias, eu vi um rapaz que estudava também comigo lá no IAE. Ele fazia o 2º grau ainda. Ele carimbando as caixas, elas estavam desmontadas ainda e eles precisavam carimbar, dizendo que produto era, e eram 3 carimbos de um lado e 2 do outro, para poder depois formar a caixa e poder fechar e selar. E eu me lembro dele carimbando de forma rápida esses 1, 2, 3, virando. Enquanto ele virava com uma mão a caixa, ele voltava a bater lá na almofada onde pegava a tinta e bater as outras 2. Enquanto ele voltava para lá, essa caixa já ia para o outro lado, e pum, pam, pam, e assim, numa rapidez, eu ficava assim, de boca aberta, e olhar isso. Cada um, eu percebo agora claramente como líder, quando eu vejo as responsabilidades de cada um sendo feitas de maneira excelente, com cuidado, quanto todo grupo e quanto uma empresa, quanto uma igreja ganha com esse envolvimento de todos. Diminui o trabalho de cada um, porque se torna mais fácil, mais suave, mas ele ganha no resultado. Então, essa liderança, esse trabalho de cada um dando o melhor de si, é fantástico dentro do trabalho. Então, eu começo a olhar para mim, parece que o meu trabalho, às vezes, não afeta o trabalho do outro, mas como é importante essa decisão de poder ajudar, fazer o meu melhor, para que o outro também se sinta realizado, ou ele também possa facilitar o próprio trabalho dele, né? Eu fico primeiramente olhando para a Superbom, esses 100 anos de história, fico emocionado em ver algumas histórias marcantes durante esses 100 anos, marcantes para a vida, histórias assim de pessoas que se encontraram com o Senhor, se encontraram com a palavra, adquirindo um suco de uva,
verdadeiramente natural. E ele toma isso, e dentro do próprio selinho, você vê lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia, são marcas especiais. Eu olho nesses 100 anos, a gente não pode enumerar o número de pessoas que foram impactadas com esse produto. Mas eu lembro fortemente uma coisa por que a Igreja Adventista tem indústria de alimentos, por exemplo? Por que nós temos ainda indústria de alimentos? E Ellen White usa uma palavra interessante e fácil. Ela é como uma cunha. Ela discretamente vai abrindo portas e possibilidades para que ingresse salvação, ingresse a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, ingresse o cristianismo, a Jesus, ingresse o que é a Igreja Adventista. E quando eu olho para a Superbom, eu vejo desafios, e não são poucos, que eles foram, logo que eu entrei na divisão, nós pegamos aí a expressão usada aí, o boi pelo chifre, e começamos a atuar para poder ajudar. Eu não tenho habilidade de administrar especificamente lá, mas em realidade entendo que nós precisamos otimizar cada ação para que a Superbom possa ser ainda mais marcante, possa ter uma influência e a sua entrada possa ser maior ainda no mercado para poder atender pessoas. Eu começo a ver, Ellen White diz, quão importante é que os nossos alimentos sejam de benefício para a saúde. Nós não queremos simplesmente que eles tenham boa saúde, mas nós estamos como cunha oferecendo também vida eterna, vida em Jesus Cristo. A missão da Superbom é em realidade a missão da igreja. A igreja pode viver sem uma indústria de alimentos, mas uma indústria de alimentos como a Superbom não pode viver sem a igreja. Ela é em realidade uma bênção para a igreja, mas ela vive como a missão da igreja. E a nossa missão é fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam e preguem através de suas próprias vidas o breve retorno de Jesus Cristo. Então, é isso a parte importante. A equipe que trabalha ali, as pessoas que compram os produtos, elas encontram muito mais do que melhor preço ou pior preço, ou que seja, ela encontra um produto que possa dar saúde para ela, melhor vida e possa dar um futuro, uma promessa, uma eternidade, que é o que nós visamos como missão de preparar um povo para a volta de Jesus. E a Superbom está junto nesta.